A crise financeira da AgroGalaxy, marcada por um pedido de recuperação judicial e a renúncia de executivos, acende um alerta para o setor de insumos agrícolas. A empresa, que é uma das maiores no Brasil, enfrenta dificuldades devido às margens apertadas e o endividamento elevado. Mas ela não é a única nesta situação. Recentemente, a Portal Agro, uma outra distribuidora de insumos, seguiu pelo mesmo caminho. E para entender os efeitos desse cenário no agronegócio, eu recebo aqui no estúdio um especialista de mercado de capitais, o Otaciano Neto. Boa tarde, Otaciano. Obrigada aqui por nos receber no Mercado e Companhia, aqui vir até os nossos estúdios. Obrigado, Priscila. Obrigado, o privilégio voltar aqui aos estúdios do Canal Rural. Otaciano, qual que é a sua avaliação desse caso da AgroGalaxy? Quais foram os principais fatores para esse pedido de recuperação judicial? Legal, acho que dividi em duas etapas. Assim, acho que duas análises diferentes são complementares. O primeiro é a representatividade que a gente está tendo das RJs, né? O barulho está muito grande sobre essa quantidade de recuperações judiciais. Então, são 250, 270 recuperações judiciais no agro, num total de 1.600 recuperações judiciais no conjunto da economia. Então, por mais que muita gente esteja sofrendo e tenha impacto na vida de muita gente, ela não tem representatividade do agronegócio. Então, a gente não vive uma crise estrutural no agronegócio. Assim, o agronegócio não está acabando. O agronegócio vive de ciclos de altos e baixos e tem momentos sempre muito difíceis. E esse é um momento difícil, mas nada disso vai desarrumar todas as vitórias que a gente teve do agro nos últimos anos. Aí tem um outro lado, que é exatamente para os trabalhadores e para os produtores rurais que compraram na AgroGalaxy. Evidentemente que tem impacto, né? Quem assumiu o compromisso, né, de comprou por um determinado preço, comprou insumo, travou o preço lá atrás, pode estar tendo impacto. Acho que a AgroGalaxy é uma empresa listada, auditada, é uma empresa que vai se esforçar, de fato, para honrar os compromissos, mas eu acho que requer cuidados por parte dos produtores rurais que adquiriram insumos, de manter esse diálogo com a empresa, saber se os compromissos, né, estão assumidos, que ela vai ter os insumos para entregar, se vai receber. Vale a pena esse diálogo com a empresa e o produtor, além de dialogar, olhar outras oportunidades, mas fundamentalmente, Priscila, assim, a entrada dos investidores no mercado de capitais, por exemplo, nós temos 600 mil investidores investindo em Fiagro hoje. Tudo que acontece no agro passou a ter uma caixa de ressonância muito grande. Claro. Então, o barulho ficou muito maior do que a gente tinha antigamente. Mas a gente não tem, de fato, e o que a gente aconteceu agora já aconteceu no passado, vai acontecer de novo, mas o agro segue e seguirá firme e forte. E como é que fica, então, o setor de insumos agrícolas? E você acha que esse cenário pode impactar de uma forma ou outra o fornecimento para os produtores ou não? Isso não é uma preocupação? Eu acho que pontualmente pode ter alguns problemas, assim, mas que nada também que tenha representatividade no agro. O setor de distribuição é um setor que mudou, tem buscado mudar ao longo dos anos, né? A gente teve uma tentativa de consolidação desse setor. O que é isso, né? O Brasil tem mais de 5 mil revendas agrícolas. Então, os grandes produtores do Brasil, em torno aí de 15% desses produtores, são atendidos diretamente pela indústria. A grande massa dos produtores, são os médios e pequenos produtores, eles são atendidos pela revenda. E as revendas, em geral, assim como o supermercado, né, é um setor de margem muito baixa. Então, toda vez que a gente tem frente fria, né, no sentido figurado, toda vez que tem turbulência, é o setor que sente mais. Sim. E essa consolidação não foi uma consolidação que, assim, todo mundo tem certeza que deu certo. Por quê? Porque qual era a ambição, né, dos fundos ao buscar consolidar? De fazer grandes grupos econômicos. Revendas com 100 lojas, 150 lojas, 200 lojas. Isso foi um movimento que a gente viu muito forte há 5, 6 anos atrás e veio buscando consolidar, mas eu acho que agora a gente vai ter uma volta de uma normalidade. A expressão chama de M&A, né, de fusão e aquisição, um comprar o outro, que a gente viu isso acontecer em dezenas de revendas no Brasil, isso perdeu força e perderá força. Eu acho que as revendas regionalizadas vão continuar muito fortes e, sobretudo, as cooperativas agropecuárias vão ocupar esse espaço que está sendo deixado, que não vai avançar muito nos próximos anos com a consolidação.
Mas os problemas vão existir sim, mas vão ser pontuais, por isso que a recomendação é mantenha o diálogo com o seu RTV, com o seu representante, para quem te vendeu e veja de fato se vai ser honrado, se não vai ser, tem que buscar outros compromissos, mas nada que atrapalhe a safra brasileira. Evidentemente, uma pessoa que está nos ouvindo fala assim, pô, mas tudo que eu tinha estava na determinada revenda que pediu a RJ. Então, para ele, aquilo de fato pode impactar, mas estruturalmente eu não vejo impacto na nossa agricultura. E assim, sobre os fundos, né? Você mencionou os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, os FIAGROS, né? Qual que é a relação com a AgroGalaxy e outras empresas e como isso pode afetar também os investimentos? Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. Legal. Durante muitos anos, Priscila, o que a gente aprendeu no Brasil? É falar, a gente como produtor rural, eu sou produtor rural no norte do Espírito Santo. É a gente falar... o quê? Café. Café, ótimo. O que a gente fez durante muitos anos? A gente falou que a crise era maior do que era. Por quê? Porque a gente precisava bater em Brasília, né? Era a narrativa de, pô, vamos para Brasília, vamos falar que o mundo acabou, porque a gente renegocia. A gente acabou de ver, e de verdade, né, o senador Raul estava dizendo agora, e tem todo o fundamento a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, Sim. Mas a gente aprendeu a falar isso. Quando a gente fala isso, está certo de falar, mas o problema é que antigamente o agro era 100% financiado por Brasília, pelo Plano Safra. Hoje, só metade da agricultura é financiada por Brasília. Então, o senador Raul falou uma coisa real, mas quando a gente exagera na mensagem, eu vi, por exemplo, a safra de soja que a gente colheu no início do ano, eu vi previsões de 30, 40, 50 milhões de toneladas a menos do que a gente produziu. Quando a gente exagera, a gente atinge Brasília, mas a gente atinge também a Faria Lima, que são os fundos representados simbolicamente. A Faria Lima é uma representação simbólica dos fundos, né? Por quê? Porque e aqui tem hoje 600 mil brasileiros que financiam o agro através desses fundos de investimento dos FIAGROS. Então, o barulho precisa ser real. Assim, olha, perdeu tanto, ganhou tanto. Quando a gente exagera, a gente tira o investidor do fundo. Isso foi isso que aconteceu. Nós tínhamos, basicamente, 10 FIAGROS com o papel que se chama, né, o CRA, dívida, financiando a AgroGalaxy. E tinha fundos com 3%, com 4% do seu patrimônio, em 8%, 7% financiando a AgroGalaxy. O que aconteceu com o barulho? O desconto que o investidor está dando para esses papéis foi maior do que representa a dívida. Vamos supor que esse fundo não recupere nada e tenha 4%, e que não vai ser verdade, vai recuperar muita coisa, se Deus quiser, a AgroGalaxy vai sair dessa crise, né? Eu torço para isso. Se tiver 4% do papel, né, do patrimônio do fundo investido em AgroGalaxy, quando saiu esse barulho, o investidor saiu vendendo o FIAGRO e hoje o FIAGRO está negociado 20% mais barato. Bom, gente, é uma irracionalidade. Se o papel, se 100% da perda for 4%, como é que tem um desconto de 20%? Certo. Então, por quê? Porque o mercado está muito... Esse barulho, como eu disse antes, encontrou ressonância no mercado. O agro não tinha essa ressonância que tem hoje. Então, o desafio agora é por isso que o barulho exagerado, né? A gente tem que falar a verdade. Exagerar na dívida, exagerar no problema, exagerar na questão climática, afugenta o investidor. E hoje metade do financiamento se dá através de financiamento privado no Brasil, seja através dos bancos, seja através dos fundos de investimento. Tá certo. E há 2 semanas, né, a Comissão de Valores Mobiliários, ela inclusive publicou a regulamentação para o FIAGRO. Você acredita que essa medida é uma forma de blindar os cotistas desse tipo de crise que você está trazendo aqui e explicando para a gente? Eu acho que a CVM tem sido muito feliz na relação com a agro. Desde que o presidente João Pedro assumiu a CVM, criou a superintendência, por exemplo, de agronegócio, que hoje é muito bem tocada pelo Bruno, a CVM passou a aproximar. Por quê? Que o agro é subrepresentado no mercado de capitais. Enquanto o agro aí 25, 26, 30% do PIB nacional, quando a gente olha a Bolsa de Valores, né, ela é 4, 5%. Então, a gente tem muito potencial para crescer dentro da Bolsa de Valores, dentro dos fundos, né, que simbolicamente a gente chama de fundos de investimento, do que é. Então, a CVM avançou na regulação, publicou lá, a partir de um projeto de lei do deputado Arnaldo Jardim, a primeira resolução. Agora, 3 anos depois, publica essa resolução nova que você
diz que eu chamo que é uma resolução para chamar de nossa, né? O FIAGRO passa a ter uma resolução sua. E ela vai, fundamentalmente essa resolução, ela democratiza o acesso dos produtores rurais ao mercado de capitais. Antes, basicamente, podia ter os FIAGRO do tipo FDIC, mas basicamente eram FIAGRO do tipo FIIs, que o produtor precisava emitir um CRA. O que é um CRA? É um papel, um nome que chama Certificado de Recebível do Agronegócio, mas para emitir um papel desse custa R$150 mil, R$200 mil. Então, um produtor que queria pegar uma dívida fazer um financiamento de R$1 milhão, ele não ia emitir um CRA, porque só o CRA, só a burocracia ia custar 20%. Sim. Não faz sentido. Agora, com essa democratização, o produtor vai poder emitir CPR e o fundo comprar direto ao CPR. O produtor está mais acostumado com o CPR. E uma CPR custa R$2 mil para emitir, R$1.500 para emitir. Diferente. Muito diferente. Então, vai democratizar. Então, acho que a resolução nova da CVM tem duas grandes vantagens. A primeira é essa democratização, né? Democratização. A anterior já tinha democratizado o investidor, permitindo que o investidor investisse no agro. Agora está democratizando o acesso que a gente chama de ativo. Os produtores poderem acessar, tomar dívida, se financiar no agro. É a primeira vantagem. E a segunda é que melhora a comunicação com o investidor. O investidor, esses 600 mil brasileiros que colocam dinheiro no agro, ficava confuso. Esse FIAGRO é FII, é FDIC, é FIP, não entendia direito. Agora, não tem mais isso. Agora não, né? Claro. A partir de março do ano que vem, a resolução passa a valer a partir de março do ano que vem, está mais claro. Então, assim, você vai investir em FIAGRO. O que FIAGRO faz? Financia a agricultura brasileira. E a agricultura brasileira é o setor mais importante, mais dinâmico, mais resiliente. Mas a gente precisa, todo mundo aprender. O investidor precisa aprender também que o avião chacoalha, sim, mas não quebra, né? Fala assim, a agricultura não quebra. Eu aprendi isso com o Rodrigo Rodrigues, filho do nosso ministro Roberto Rodrigues. Sim. Fala, a agricultura não quebra, quem quebra é o agricultor. Agricultor que faz besteira, quebra, mas a agricultura segue firme e forte. Tá certo. Isso é muito legal, os FIAGRO vão fazer e vai cada vez mais se tornar o principal financiador da nossa agricultura. Quero agradecer muito, viu, tá sendo aqui sua presença aqui nos nossos estúdios, os seus esclarecimentos sobre esse assunto tão importante e aguardo aí para você uma próxima oportunidade. Aí estamos de olho aí nos desdobramentos. Obrigado pela oportunidade, bom programa. Obrigada.